Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E o empregado que tem filho, enteado ou criança sob guarda judicial que tenha deficiência poderá ter direito à jornada especial de trabalho sem prejuízo do salário, mediante acordo coletivo. Segundo o senador Romário, autor do projeto de lei, a intenção é assegurar ao trabalhador o direito de prestar maior assistência ao familiar com deficiência, em decorrência do princípio da proteção constitucional à entidade familiar, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da proteção à vida. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Fernando Rich, advogado e mestre em Direito do Trabalho. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Sérgio, pelo convite à TV Senado, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema. Fernando, para a gente começar, como que se dará na prática essa redução de jornada para esse público? O que prevê o projeto de lei? O projeto de lei prevê a possibilidade da redução da jornada de trabalho sem redução do salário, mediante norma coletiva, que é Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho, para os pais com crianças com deficiência. E estende-se também quem tenha enteado, criança com guarda judicial, mediante uma perícia comprovando a situação da criança. Então, para se tornar elegível, necessitará apresentar essa perícia. Essa perícia, o pai, o trabalhador, pode levar um laudo de uma perícia, precisa ser uma perícia oficial do governo, pode ser uma perícia privada. Isso tudo vai estar no âmbito de acordos e convenções coletivas? Considerando que o projeto de lei não tem uma previsão específica como que será essa perícia, o ideal é que seja pactuado na norma coletiva, se é uma perícia privada, um laudo é suficiente, se depende de algum órgão público. O interessante é que seja pactuado na norma coletiva de trabalho. Agora, Fernando, para quem está nos assistindo e é empreendedor, empresário, e está ouvindo falar desse projeto que está tramitando, no Senado, qual que é a solução para amenizar o encargo trabalhista para esse empresário, para esse empregador? O projeto de lei ele não traz nenhum benefício fiscal, nenhuma isenção, nenhuma contrapartida ao empregador. Seria muito interessante se tivesse alguma alteração no projeto para incluir algum benefício fiscal, porque existem muitas leis benéficas, mas elas acabam não tendo muita aplicabilidade. Então, mediante um acordo de convenção coletiva, qual empresa que terá interesse de negociar esses termos se ela não tiver nenhuma contrapartida? Então, seria muito interessante que tivesse um benefício fiscal para o empregador. Poderia ser a isenção da cota-parte patronal de INSS para beneficiar os trabalhadores que necessitam cuidar de seus filhos com deficiência, que precisam levar nas terapias, ter o devido acompanhamento especializado para valorizar a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, a proteção à vida, relação familiar. Então, poderia ter um aperfeiçoamento do projeto com algum benefício fiscal para que ele não se torne, tenha mais aplicabilidade. E, Fernando, você, enquanto especialista em direito do trabalho, tendo experiência no assunto, nos últimos anos, o projeto é recente do senador Romário, mas nos últimos anos, como você enxerga a inclinação do governo, dos sindicatos, enfim, para se conceder esse tipo de benefício, até vislumbrando uma chance de êxito ou não desse projeto? Eu acho que, antes de falar do aspecto do executivo, do legislativo, já existe previamente na Lei dos Servidores Públicos Federais, a 8.212, uma previsão específica de redução da carga horária sem redução salarial para os pais com filhos deficientes. E, além disso, houve uma discussão no STF, foi o tema
1097, que teve repercussão geral, ampliando essa legislação federal também para os estados e municípios. Então, os servidores públicos hoje estão protegidos. O que não está protegido é a iniciativa privada. Agora, o projeto de lei, ele inclui a necessidade da negociação coletiva, mas hoje nada impede do empregador que tem interesse reduzir a carga horária e dar um benefício para o trabalhador. É natural que o empregador queira algo em troca, mas hoje não existiria nenhuma vedação legal. O problema é a falta de incentivo para que esse empregador reduza a carga horária sem reduzir o salário, para que possa cuidar do filho, do enteado, da melhor forma possível, que tenha alguma deficiência. Eu acho que uma das contrapartidas já existentes, se é que se pode falar assim, é a qualidade de vida daquela pessoa, daquela família, daquele trabalhador, que voltará, claro, em mais motivação no trabalho. Mas, com certeza, para fins daquele empregador, ele também visa lucro na sua atividade, na maioria das vezes, né? Então, isso acaba que dificulta para o próprio empregado ou empregada, né, o colaborador, no mercado de trabalho. Eu queria que você comentasse essa dificuldade para esse pai, para essa mãe, de uma criança, de um jovem com deficiência, para se inserir no mercado de trabalho, vez que precisa se ausentar, às vezes, e muitas vezes, para cuidar da saúde, né, do seu filho ou do seu enteado, enfim. É muito importante que as empresas tenham a sua responsabilidade social. Um dos princípios é o princípio da solidariedade. E os pais que precisam cuidar dos seus filhos com deficiência, levar nas terapias, que não são poucas, a gente sabe muito bem a quantidade de terapias necessárias para a evolução de uma criança com deficiência. É necessário que tenha um pouco de sensibilidade social para que o trabalhador esteja feliz, que a empresa tenha os seus resultados, mas que tenha essa sensibilidade para contribuir com a sociedade. E, Fernando, caso seja aprovado esse projeto, como que você enxerga a questão de uma eventual reclamação de desigualdade por parte de um co-colaborador, co-empregado, daquele que trabalha com a pessoa beneficiada e tem que trabalhar em tempo integral, enquanto o colega, né? Caso haja falta de empatia, como você enxerga esse ambiente? As relações humanas, elas não são tão tranquilas como o que está na legislação. Claro, deve se tratar os iguais igualmente, mas os desiguais de forma para que se equilibre essa desigualdade. Então, a preocupação não é apenas com o pai, a principal preocupação é com a própria criança que necessita dos cuidados. É necessário que exista uma sensibilidade social, que se imagine a valorização dessa relação de trabalho, a relação familiar, proteção à vida. São princípios constitucionais que toda a sociedade deve aplicar. Você comentou em princípios constitucionais. E agora, pegando o seu mundo jurídico, você que é dessa área, qual que é a importância para o mundo jurídico da valorização e implementação desses princípios constitucionais, que eu até citei uma série na abertura do programa? Os princípios, eles são a base que vão nortear todas as relações sociais. Qualquer decisão judicial, qualquer relação entre o Estado e particulares, particulares com particulares, o que não está na lei, se analisa os princípios para que sejam aplicados. E mesmo que exista alguma divergência de uma lei com um princípio, sempre vai prevalecer o princípio. Então, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, bem à vida, a família, isso está acima de qualquer regra pragmática. Interessante você ter comentado essa questão de estar acima de regras, questões supralegais, ou seja, princípios constitucionais.
Você comentou que o servidor público já tem esse direito, né? E, com base na sua experiência, há casos de empregados privados, seletistas, por exemplo, que tenham buscado em decisões judiciais, tenham buscado, né, o poder judiciário para ter garantida essa igualdade de direitos com relação aos servidores públicos? Sim, excelente pergunta, Sérgio. Na esfera pública, antes do julgamento do STF, muitos servidores municipais e estaduais dependiam de ações para conseguir a redução da carga horária. Após o julgamento, a tendência é que muitos municípios se adequem e não precise de tantas demandas judiciais nesse sentido. Muitas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, elas têm muitas demandas no judiciário pleiteando a redução da carga horária com uma jurisprudência enorme, favorável a esses trabalhadores, permitindo a redução da jornada sem necessidade de redução salarial. O que não é tão explorado no judiciário são os trabalhadores da iniciativa privada, até pelo medo do desemprego. Então, a maior parte dos julgados decorre de trabalhadores que têm uma certa proteção legal ao emprego, e, diferentemente da iniciativa privada, que muitos trabalhadores ficam preocupados de perder o emprego ao invés de discutir judicialmente essa redução da carga horária. Mas o judiciário tem sido muito solidário com essa questão, permitindo a redução da carga horária sem redução do salário, que é um bem maior, o bem da vida do filho que depende desses cuidados. Com base no que você falou, até fugindo um pouco do arcabouço jurídico, como, na sua opinião, é afetada uma unidade familiar em que o pai, até por não querer se complicar, às vezes, na sua empresa, com medo de perder o emprego, ele deixa de buscar esse direito e ali vai se virando, fazendo sua jornada completa no dia, jornada de trabalho, mas com isso tem dificuldades no seu dia a dia com seu filho ou filha. É muito comum um casal, tanto um homem como uma mulher, os dois trabalharem. E as terapias, elas acontecem no horário comercial. E o cuidado com a criança também não é só à noite, de madrugada, é durante todo o dia. Então, ao menos precisaria da redução da carga horária, ou um revezamento. Então, essa atenção é mais que necessária. Um filho sem deficiência já precisa de muitos cuidados. Com deficiência ainda mais, porque existem diversas terapias. Existem terapias com cavalo, na água, tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então, é repleta a gama de tratamentos necessários para quem tem deficiência. Então, a pessoa com deficiência precisa de todo esse cuidado e a relação familiar pode ser muito afetada para conciliar esses horários, o sentimento de dor de um pai, de uma mãe que não consegue fazer o devido tratamento com o seu filho. Então, isso é algo que o Estado tem que proteger para possibilitar que esse tratamento ocorra e que seja preservada a entidade familiar. E, Fernando, hoje já existem benefícios assistenciais a pessoas com deficiência, principalmente no caso de filhos, né, com deficiência. E eu te pergunto, caso o governo, de outra sorte, decida majorar, de repente, esses benefícios assistenciais financeiros, né, aos pais de crianças com deficiência, de jovens com deficiência, você enxerga alguma forma de compensar ao invés de aplicar-se essa redução de jornada? A maior parte dos benefícios que eu conheço governamentais são para as pessoas de baixa renda, que são muito importantes. Mas nessa situação que alguém que trabalhe, provavelmente a maior parte desses benefícios ele está excluído. Então, a redução, esse benefício se complementa, porque a redução da carga horária sem a redução salarial
atingirá um outro público que não o público que tem alguns benefícios assistenciais. Então, eles se completam. Eu acho que ambos são muito importantes. Agora, sobre o mercado de trabalho. A gente comentou aqui que provavelmente vai acontecer alguma forma de compensação para esse empregador. E aí, com base na sua experiência e já com o projeto de lei do senador Romário em andamento no Congresso, no Senado, já existe alguma questão em termos de pressão dos sindicatos patronais, dos empregadores, das empresas, grandes empresários, em relação a isso? Ou você não tem visto nenhuma pressão nesse sentido, até para manter uma imagem para a própria empresa, né? Para não ir em contrário de situações que defendem princípios constitucionais importantes? Sim. Já existem algumas normas coletivas que prevê a possibilidade de redução da carga horária, dependendo do tratamento que o filho precise. Agora, por mais que a intenção do projeto seja a melhor possível, em tese nem precisaria ter essa previsão legislativa para que o empregador resolva reduzir a carga horária. Ou pode-se pactuar uma norma coletiva sem ter esse projeto de lei, sem ter esse projeto de lei aprovado. Então, para que ele tenha, de fato, uma boa aplicabilidade, é necessário um aperfeiçoamento dele, porque, por si só, ele pode ter pouca utilização. Aplicabilidade, perfeito. Então, seria muito interessante que tivesse um benefício fiscal, porque uma pactuação com o sindicato, e também é muito interessante que se valorize as entidades sindicais, o protagonismo do sindicato nessa pactuação. Mas o sindicato tem seus limites, ele vai negociar a relação empregado-empregador, ele não tem poder de negociar uma redução tributária, isso está envolvendo terceiros, está envolvendo o fisco. Então, isso sim depende de uma previsão legislativa, uma isenção do cota-parte patronal do INSS, algo sobre não pagamento do SAT, não pagamento algum incentivo de imposto de renda, algo nesse sentido seria muito interessante para englobar o projeto de lei, para que de fato seja estimulante para as empresas e também os trabalhadores não tenham preocupação de utilizar desse benefício legislativo. Pelo que se entende do projeto de lei, como ele se encontra, e conforme você explanou agora, há uma faculdade, uma possibilidade do acordo coletivo ou da convenção coletiva. Então, é basicamente como já está atualmente a situação, porque sem esse projeto de lei já é possível um acordo, uma convenção nesse sentido. Então, eu queria que você detalhasse um pouco mais como que poderiam mudar, né, na tramitação dessa lei, emendar a lei, enfim, de forma que seja mais específica, né, e até retire essa faculdade e passe a determinar certas questões com, né, a compensação correspondente, para fins de que ela tenha maior aplicabilidade. É ótimo que o parlamento discuta melhores condições de trabalho para os pais com crianças com deficiência, mas o projeto, da forma como ele está redigido, ele não tem tanta aplicabilidade, porque na situação atual ele já pode acontecer norma coletiva sem ter a lei, ou mesmo sem ter a norma coletiva, já é possível ter a redução da carga horária. Então, é necessário que o projeto de lei esteja amarrado também com algum incentivo fiscal, algum benefício para que ele tenha mais aplicabilidade. Apesar de só de estar discutindo o projeto, já possibilita que ocorra negociação sindical para a discussão das cláusulas da norma coletiva, mesmo sem ter ainda a aprovação dele.
Fernando, e na sua opinião, como que a sociedade pode contribuir com a situação atual de pais e mães com filhos com deficiência? Por exemplo, ONGs, ou instituições de caridade, né, organizações de diversos âmbitos que possam contribuir, até colegas de trabalho nas suas empresas. A questão principal é a solidariedade, a sensibilidade social. É importante que o egoísmo do ser humano diminua. Então, todas essas questões têm que pensar sempre no outro. Então, é muito importante que, numa relação de trabalho, uma relação familiar, uma relação, qualquer local que seja, sempre pense no outro, na situação que ele vive. E, Fernando, a nossa CLT, que no Brasil traz importantes direitos, né, e garantias para o nosso empregado, para o nosso trabalhador. E eu te pergunto, como funciona isso em outros países? Há algum modelo que o Brasil possa se espelhar até para fins de implementar essa redução de jornada? A legislação brasileira ela é bem extensa comparada com de outros países. Agora, o que a gente tem de proteção maior, existe a Convenção Internacional sobre os Direitos com as Pessoas com Deficiência, que ele é bem amplo, ele não trata detalhes, mas ele é um parâmetro para qualquer discussão, qualquer análise das questões das pessoas com deficiência. E, Fernando, com base nessa convenção, você acha que os direitos aqui poderão ser aplicados de forma mais ou menos simplificada com base em outros países que eventualmente já aplicaram algumas determinações semelhantes? Sim, com certeza. Sempre que tiver sempre o parâmetro de uma legislação estrangeira, fazer o comparativo, os exemplos, a eficiência disso, os benefícios para a sociedade, sempre o que é de bom é necessário a gente copiar. E para a gente encerrar então, Fernando, o Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, e a Casa da Federação, terão que analisar esse projeto de lei. Então, na sua opinião, enquanto especialista em direito do trabalho, qual a importância dos sindicatos patronais, sindicatos dos trabalhadores, de virem, se aproximarem da casa agora, nesse momento, para ajudar na discussão dos termos desse projeto de lei? Sim, é bem importante essa participação, porque é um projeto de lei importante e ele pode acabar não tendo aplicabilidade se não for bem elaborado. Então, os sindicatos eles têm um papel muito importante na construção desse projeto. Existem muitos parlamentares do movimento sindical e é importante que eles participem ativamente para que tenha uma melhora das condições dos trabalhadores e o protagonismo do sindicato, que muito defende os trabalhadores, que muito melhora as condições de vida, eles possam contribuir para a melhora da redação do projeto e que tenha um benefício significativo para a sociedade. Quero agradecer a participação de Fernando Hirsch aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Cidadania. Um abraço.